Olá, meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Instituto Amonanã, e como sempre eu tenho a grata satisfação de estar aqui com vocês, nesse espaço de troca e de aprendizado mútuo. Bom, hoje a gente está aqui apresentando para vocês o último episódio dessa temporada do Ednanã, Saberes Ancestrais para o Desenvolvimento Humano. Para o Desenvolvimento Humano. E trouxe para vocês hoje o Marabu Ifafemi, que é o coordenador de projetos do Instituto Amonanã. E quero que se apresente aí, fale um pouquinho da sua caminhada, é assim, né, que os jovens falam. Além de estar na coordenação de projetos do Instituto Amonanã, também sou Muifado Eliashel Amonanã. Essa temporada foi muito gratificante poder trabalhar para realizá-la, né? Ela foi realizada com incentivo da Ação Educativa, um projeto chamado No Corre, que financiou essa temporada. Então esse é um dos projetos que a gente está entregando agora, né? A 4ª temporada do Ednanã, que é um podcast que eu pessoalmente sempre gostei muito, e agora a gente pôde entregar essa 4ª temporada com mais pessoas, com mais estrutura, com mais convidados. É a temporada com mais convidados que o podcast. Porque esse lance dos convidados é uma coisa que a gente sempre quis. Quem me acompanha desde a primeira temporada, vocês vão lembrar como era lá no começo, né? Teve convidados nas outras temporadas. Teve, mas era uma outra estrutura e tal. Era mais pontual. E assim, o Ednanã, ele é um projeto, né? Esse videocast, o podcast, que a gente acredita muito. Que é um canal para a gente falar das coisas que a gente acredita e como a gente acredita, enquanto pessoas de terreiro. Sim. Né? Nossa visão de mundo, que até pouco tempo sempre foi silenciado. Sim. Inclusive. E por que eu trouxe o Ifafemi hoje nessa troca? Para ele contar, eu quero que você conte um pouquinho para a galera, para o nosso pessoal, como foi para você produzir essa temporada? Primeiro, o que eu acho muito legal nos projetos que a gente executa é que eles quase sempre, ou quase que sempre mesmo, assim, acho que 95% das vezes eles são feitos por pessoas da nossa casa, assim. O Instituto Amonanã e o Eliashel Amonanã, eles têm essa relação que a gente separa bem as coisas, mas elas acabam se misturando, então a gente sempre está trabalhando com e em prol da nossa comunidade. A nossa comunidade começa na nossa casa. Exato. E se estende aos povos de terreiro, e a você que está assistindo que é de terreiro ou que tem interesse pelos assuntos que a gente aborda no podcast. Então é sempre muito bom e interessante e gratificante trabalhar com as pessoas que fazem parte da nossa comunidade, né? Então por trás da câmera hoje tem o Gustrago, a Sol fez produção das diárias também, a Aline fez coordenação de produção, eu estava fazendo produção e comunicação também do podcast da temporada. Então eu acho que é isso, assim, acho que dos vários projetos que a gente faz, esse foi o que a gente conseguiu por um período, assim, mobilizar as pessoas da casa, né, e ter as pessoas em volta do podcast. Em outras temporadas a gente teve a Raíssa, anteriormente a gente já trabalhava com a Aline, né, tem design do Beré e da Juliana, que são todas pessoas da casa, todas pessoas do Eliashel Amonanã. Então isso sempre é muito interessante, isso também é uma forma a gente consegue colocar na prática aquele conceito que a senhora fala muito da economia, né, do dinheiro. A gente recebe o dinheiro e o dinheiro da economia de terreiro, né? E o dinheiro entra na nossa casa. E quando a gente fala de economia de terreiro, acho que a gente vai passar por esse assunto em algum momento, a gente quase sempre pensa em coisas mais rudimentares, sei lá, como a própria agricultura urbana, ou como questões ligadas à alimentação, ou a confecção de roupas, enfim, pensa mil questões, e no nosso caso acho que a gente consegue pensar isso na perspectiva cultural, pensando linguagens diferentes, pensando tecnologia, pensando projetos culturais diversos, né? O podcast Sim. É só um dos projetos que a gente executa. Dos vários que a gente tem aí desenvolvido no Instituto Amonanã. A maioria deles a gente começa meio no voluntariado, porque a gente acredita na proposta. E vai correndo atrás de financiamento e tal. Porque eu acredito muito da importância da gente mostrar as habilidades que a gente tem dentro das comunidades, não apenas no Eliashel Amonanã, mas em vários terreiros, né? Tanto que a gente trouxe nessa temporada, a gente trouxe o Tago. Né?
o Ebome Tojaré, que nasceu no Ilê Axé Monanã, né? Nasceu para orixá, no Ilê Axé Monanã. Hoje está na casa de Pai Daniel, do Ogum. Ebome, lá da casa de Pai Daniel, que também faz parte da nossa família de santo. A gente trouxe a Naná. Trouxe a Naná, né? No caso do Tojaré, a gente até tinha pensado que isso é legal, né? Pensaram na produção, pensaram em trazer o Tago para falar sobre rumbê, que é educação dentro de terreiro, de como se portar, de como, né, se transitar dentro do terreiro e tal, e os respeitos, a hierarquia. Mas o Tago tem uma pesquisa extensa sobre masculinidade preta. Esse foi o meu episódio preferido da temporada. Então, achei que conversou muito comigo, tenho certeza que conversou muito com outras pessoas também, foi bem interessante. Não dava para perder, até porque eu pensei, rumbê interessa para quem está dentro do terreiro, e cada casa tem a sua, tem o seu rumbê, tem a sua proposta. Sim. Né? Mas falar sobre masculinidade preta, e o Tago já fala sobre isso quando ninguém estava falando, né? E um homem preto, retinto, de terreiro, e está falando sobre isso. Sim. E são as coisas que a gente... São dos saberes ancestrais que se manifesta, inclusive, através de vocês jovens. Uhum. Jovens como a Naná, que é pedagoga, uma pessoa que cresceu, teve uma infância dentro do terreiro, hoje uma mulher adulta, mas cresceu dentro de terreiro, que pesquisa sobre infância de terreiro, inclusive, né? Foi bem... A senhora já começou a entrar meio que nos assuntos que a gente abordou durante a temporada, e é bem interessante pensar que nesse bloco, né, que tratou de pedagogia de terreiro, a gente abordou tanto dessa educação que acaba afetando pessoas adultas, no caso de homens adultos, mas ela começa... essa conversa com a Naná foi muito interessante porque ela também aborda aspectos da infância e não tem como falar de uma coisa sem a outra, né? Exatamente. Você começa com as crianças para poder ter adultos de terreiro que vão exercer essa masculinidade, né? E essa sabedoria, esse rumbê que a gente adquire dentro do terreiro, na comunidade fora do terreiro, né? Que esse é um outro impacto que os terreiros têm nas comunidades em que eles estão, que são as pessoas que se formam dentro do terreiro e como elas atuam ou não dentro das suas comunidades ao redor. Então acho que esse foi um assunto bem interessante. O que eu achei muito interessante do episódio do Tago, e que eu acho que vale a pena pontuar também, é que aqui no podcast a gente consegue muitas vezes abordar de uma maneira mais aprofundada sobre pautas que elas acabam passando muito no raso na internet. Assim, muita gente tem falado sobre masculinidade ou sobre ser homem preto de diversas formas, e aí quando o Tago vem e conversa com a senhora, essa conversa ela ganha uma outra profundidade. E aí a gente consegue ter outras perspectivas, ou até coisas que às vezes para nossa cabeça são óbvias, mas que só quando uma pessoa que estuda aquilo de fato materializa com as palavras certas, a gente vai conseguir, não, é isso mesmo, ter compreensão de fato daquilo que a gente está pensando e como a gente precisa compreender aquela temática. E ter um homem jovem e uma mulher já, né, quase idosa, tô quase lá. Discutindo sobre masculinidade preta. Uhum. Porque para nós de terreiro, pelo menos assim era e assim deveria ser, tirando os atravessamentos das disputas e da modernidade, o feminino e o masculino, isso não tem a ver com descrição de gênero, mas o feminino e o masculino se complementam e um não existe sem o outro. E para dentro do terreiro, né, na sabedoria ancestral, a gente não tem como desvincular uma coisa da outra. Sim. Mas também a gente não pode pensar que por estar dentro do terreiro não somos atravessados pelo racismo, pelo machismo, pela misoginia e tudo mais que está aí presente na nossa sociedade. E falar de homem preto é falar daquilo que o Estado está organizado para eliminar desde o começo dos tempos, Sim. né? Desde o início da República. Eu acho também o que a senhora apontou sobre ser essa conversa tão aberta entre a senhora e o Tago, né? Que eu acho que muito interessante também é que muitas mulheres têm falado sobre como essa relação sobre esse tema da masculinidade, ela não pode ser abordada só por homens, né? Tem que ter a presença de mulheres para poder falar de masculinidade.
E aí acho que a gente conseguiu fazer isso, executar isso nessa temporada de uma maneira muito inteligente, muito profunda, assim, muito e sofisticada respeitosa, mesmo. porque eu não sou homem. Ah, respeitosa. Porque tem isso também, né? Assim como falar sobre o feminino não pode ser discutido só por mulheres. Os homens também precisam discutir. Sim. E outro tema que a gente, meio que vindo de trás pra frente assim, o outro tema que a gente abordou bastante também foi sobre o embate racismo ambiental e o embate à emergência climática. Sim. Nesse bloco a gente recebeu a Tainá. Uma das nossas convidadas foi a Tainá, que é parte do Instituto Monanã, né? Que é o braço direito da IA nas atividades políticas. Sim. e que dizem respeito ao agroecologia, né? Ao embate à emergência climática. E eu queria também ouvir a senhora falando sobre esse tema, né, de um aspecto amplo, assim, sobre como a senhora enxerga, né, a atuação do podcast, mas não só do podcast, mas do Instituto, né, como a gente como a gente tem lidado com isso no Instituto. Não dá para falar sobre saberes ancestrais e... Desenvolvimento humano. Desenvolvimento ancestrais para o Fui eu desenvolvimento que inventei humano. esse nome, viu? Para vocês verem como os cabelos brancos já estão me dominando. Fui eu que inventei o nome e eu não consigo guardar a segunda parte. Mas eu consigo lembrar qual era a intenção, né? Não dá para... Porque nós sempre... Nos foi imposto uma perspectiva de desenvolvimento humano eurocentrado. E pensar nos saberes ancestrais... Porque hoje está todo mundo aí perdido. E quando você olha as culturas tradicionais, a gente vê que não precisa inventar a roda. Esses saberes ancestrais estão aí presentes como lição para a gente viver melhor, na busca de um bom viver. E falar sobre... e não tem especialista melhor hoje, assim, que eu não conheço melhor especialista que a Tainá Gutierrez, para falar sobre emergência climática, sobre racismo ambiental. Uma jovem de terreiro e que tem pautado o terreiro na luta, nas políticas, na construção das políticas sobre resiliência climática. Porque eu costumo dizer, pode não ser politicamente correto, mas me julguem, que a gente, mesmo quando a gente vai falar de resolver os problemas do mundo, a gente é obrigado a engolir a perspectiva branca de salvar o mundo. Mundo este que chegou até aqui graças à tecnologia branca, certo? E sempre desprestigiando, ou seja, eles ganham destruindo e ganham uma pseudo-reconstrução. Sim. Porque essa reconstrução ou é a imagem e semelhança de homens brancos ou é inferior. Não é uma lógica perversa esperar que a pessoa que inventou a doença se debruce e inventar a cura também, né? Então, mas na verdade eles ganham, né? Se a gente pode usar as indústrias farmacêuticas como exemplo. Sim. Ganham com os agrotóxicos que produzem doenças e na outra ponta ganha com os medicamentos para curar a doença que eles produziram com os agrotóxicos. Sim. Na desculpa de aumentar a produção de alimento num país onde a gente tem pessoas que ainda passam fome. Sim. Então, são essas as contradições. E a gente tem uma jovem de terreiro como a Tainá, que está aí na luta e pautando os saberes ancestrais na produção de políticas de resiliência climática, de enfrentamento ao racismo ambiental, é algo que não tem preço. É dizer que não temos outras pessoas de terreiro por aí? Temos, mas a gente sabe que muito poucas pessoas... normalmente as pessoas se separam. Ela é de terreiro só do terreiro para dentro e no mundo. E, por favor, não se ofendam. Não estou dizendo que todo mundo é obrigado a carregar a bandeira e tal. Não é isso. Mas poucas pessoas conseguem imprimir isso em todos os seus fazeres. Eu tenho a impressão... Não sei se consegui explicar. Eu acho que
o que eu compreendo sobre isso, assim, eu tenho a compreensão de que muitas pessoas ainda carregam aquele estigma, eu acho que isso é muito real na vida de muitas pessoas, acho que na nossa às vezes é também, de que o candomblé tem que ser cultuado quase que escondido, né? Não se fala abertamente, já foi publicamente. assim. Então, só que eu acho que tem pessoas e tem lugares ainda em que isso ainda está muito na mentalidade das pessoas. E eu não sei dizer, eu acho que isso tem um pouco de colonial, assim, mas é aquele estigma colonial, aquele rastro colonial que é inescapável das nossas mentes, assim, a gente tenta sair dele. Mas quando a gente vê, tá preso. E tem o medo do julgamento, medo da perseguição. Não é qualquer pessoa que tem a bênção de poder desenvolver uma carreira mostrando para o mundo que também é de terreiro. Sim. A gente sabe de todo o racismo religioso presente aí na nossa sociedade. Então não é um julgamento, muito pelo contrário, né? Mas de ver do quanto é importante a gente ter pessoas de terreiro, assim como nós temos os indígenas que vão lá para o Planalto, que vão brigar na defesa dos direitos dos povos tradicionais, nós também precisamos de pessoas de terreiro em diversas áreas, defendendo a cultura tradicional de matriz africana. Porque nós não apenas somos base dessa estrutura social, como, querendo ou não, nós estamos aí presentes e influenciamos a existência dessa sociedade. Sim. O que eu acho de mais interessante é pensar que o trabalho da Tainá, né, que é executado pela Tainá e que ela atua com muitas pessoas que também são de terreiro, também são ligadas a comunidades tradicionais e a comunidades de terreiro, é o papel que é esse lugar de que as comunidades de terreiro, seja em contextos urbanos ou no contexto rural, elas precisam assumir protagonismo nas suas comunidades, nos seus territórios, porque a gente tem as soluções. Sim. Há muito tempo a gente já tem as soluções para os problemas que estamos enfrentando e são soluções muitas vezes mais viáveis, mais práticas e que sustentáveis e que também elas são soluções que elas estão ligadas à nossa autonomia. Não são soluções que estão ligadas a tipo, você vota no político tal e aí ele vai ter os contatos certos, o lobby certo com a empresa XYZ para que ela solucione aquele problema no seu território. Muitas vezes essas ideias elas estão saindo de dentro de comunidades tradicionais e elas podem gerar impacto real dentro das comunidades, né? Eu acho que o trabalho que a gente tem feito de comunicar, de posicionar o Instituto, mas também a senhora se posicionando como uma liderança, né, nesse setor, nessa discussão, pensando tipo, as comunidades de terreiro no contexto urbano, é muito interessante, porque a gente tem soluções reais para diminuir a temperatura nos bairros, por exemplo. A gente tem soluções reais, eu já puxando o gancho para o outro tema da temporada, soluções reais para distribuição de alimento, para soberania alimentar, e o outro tema da temporada foi a economia de terreiro, né? E pensando nesse contexto dos terreiros, né, localizados em contextos urbanos, e nas soluções reais que a gente pode propor, o outro tema da temporada foi economia de terreiro, e a senhora convidou a Gleice, que também é da nossa casa, falando sobre abate religioso. Para falar sobre abate religioso. E além disso também o outro tema foi o desenvolvimento sustentável, né, soberania alimentar, e eu acho que uma coisa está muito ligada na outra, né? A gente trouxe a Gleice, que é veterinária, é de terreiro também, para falar sobre abate religioso, que é o tema da pesquisa dela. Sim. Inclusive, enquanto veterinária. E porque isso está dentro de economia de terreiro, né? Falando dentro desse pacote de economia. E a segurança alimentar também, segurança e soberania alimentar. Que a gente trouxe tanto o Edgar Amaral, que é do CONSEA, Conselho Nacional de Segurança e Soberania Alimentar. A gente trouxe também a Daniela Custódio, não é isso? Não tenho certeza. É a Daniela. Mas ela é a Dani do... Dani Custódio. A Daniela. Dani Custódio, não é... Tá, peraí. Tá. Voltada da Daniela, a gente trouxe a Daniela. A gente trouxe também a Daniela, que é... A Alimenta.
Isso, ela é da Frente Alimenta, ela é nutricionista também. Sim. E muito focada nos programas de combate à fome, das cozinhas solidárias, que também é um dos braços aí da política de segurança e soberania alimentar. Que é mais um projeto que a gente está labutando para conseguir implementar no nosso barracão, né? Que é transformar a nossa cozinha em uma cozinha comunitária também. Exatamente. Tanto da obra quanto, né, de ter equipe e tal, que é um compromisso nosso de poder contribuir mais no Jardim São Pedro, lá em Itaquera, que é um território de alta vulnerabilidade social, no enfrentamento à fome mesmo, né? Sim. No combate à fome e à má nutrição. E por que a gente trouxe esses personagens, né? Sobre dentro do pacote de economia? Porque o alimento é central, tanto que a cozinha é o espírito do terreiro, né? E é tema central do nosso culto, da nossa forma de se relacionar, da comunidade, que não tem a ver apenas com o alimento do corpo, mas dessa relação com a espiritualidade do culto em si. E quando a gente fala também de racismo ambiental, onde nos afasta, né, já desde o início nos afastou do centro, mas a parte boa é que a gente estava perto de nascentes, a gente tinha a mata, a gente podia criar os bichos, sendo bem cuidados, bem alimentados, sem estresse, para que fossem, né, chegassem no abate saudáveis, não apenas para o consumo da espiritualidade, mas também onde toda a carne, todas as partes do animal ser utilizado por nós. Mãe Nana também veio falando sobre isso, falando sobre alimento de terreiro também. E tudo isso, quando a gente não pode mais produzir, não pode mais criar, a gente não tem mais água, não tem mais acesso às nascentes, aos rios limpos e com qualidade, a gente não tem mais acesso às folhas, tanto para o alimento como para a sacralidade, tudo isso impacta também no custo do terreiro. Sim. Não impacta no custo, que a gente é obrigado a comprar fora, e também impacta na qualidade daquilo que a gente recebe para ofertar para a espiritualidade, para as estruturas de cuidado de dentro do terreiro. Para ofertar para a comunidade também, né? Sim, tanto para a espiritualidade como para a comunidade. Sim. Né? E isso nos preocupa. E com a especulação imobiliária, né? Degradação. Bom, não existe mais mata, só mato, lixo, derrubada de árvores centenárias. E para o nosso modo de vida, isso impacta. Sim. E eu penso que, e é muito louco também que no Instituto, em outros projetos e no podcast isso ficou evidente também, é que os saberes, né, que são ligados à ancestralidade, às vezes pode parecer que a gente está falando muito no lugar de que se você quiser saber de tal coisa, você precisa estar no terreiro. E sim, de fato, muitas coisas, se você quiser aprender, você tem que estar frequentando a comunidade do terreiro. Mas a senhora tem conseguido, a gente tem conseguido com os projetos também articular conhecimentos tradicionais que vêm de outras pessoas e que a senhora mesmo falou esses dias, a gente estava conversando, a senhora falou, né, que é o mesmo conhecimento que a gente aprende no terreiro, só que ele foi aprendido de outras formas. E pensando nisso, uma das nossas convidadas também na temporada, que foi um episódio muito especial, foi a Caroba, né? Helena que é uma agricultora urbana, que faz parte de uma rede de agricultoras urbanas que estão ligadas ao Instituto. E o João, que é também, um jovem agricultor. Então a gente tem esses extremos geracionais, né? Eu acho que essa é uma das coisas mais bonitas, assim, de trabalhar no terreiro, assim, executar projetos de modo geral, fazer cultura, pensando na comunidade tradicional e no terreiro, é a relação intergeracional, né? Eu acho que o projeto Cabaça, ele tem muito isso, quando eu tive a oportunidade de conhecer outros estados, cidades mais negras, inclusive, se faz muito cultura, é muito comum se fazer cultura entre gerações, né? Pessoas mais velhas coordenando projetos, ensinando coisas para crianças, para adolescentes, para jovens, é muito natural. E em São Paulo eu sinto que isso não tem sido tão natural, mas no terreiro é muito normal, a vida no terreiro é assim, né?
E eu acho que o Cabaça, que esses projetos, acho que a própria relação mesmo que a gente estabeleceu durante essa temporada, de ter a senhora e a senhora convidar pessoas que são, às vezes, da geração da senhora, mas pessoas mais jovens. E o nosso público é bem jovem também. Então a gente consegue, até à distância, a gente consegue fazer esse vínculo intergeracional, assim. Eu acho que isso faz muito parte do que é ser negro no Brasil, do que é viver em comunidade, do que é ser de candomblé, ser de terreiro também. E a gente vê a Helena Caroba, né, a Carobinha, como eu a chamo, que é uma agricultora urbana, ela guardiã de semente crioula, foi a mestra para a formação da horta do Cabaça, que formou os jovens. Ela não é de terreiro, é uma mulher preta que não é de terreiro e formou os jovens de terreiro na agricultura urbana. Isso pra gente é algo que não tem preço. E da gente na prática, e o Projeto Cabaça é um projeto que é muito de testagem de tecnologias ancestrais, sabe? Uhum. Testar tecnologias ancestrais para as práticas do dia a dia. É um pouco isso. Porque a agricultura urbana, você trazer jovens de terreiro para a agricultura, a gente pensar uma horta mais de acordo com os interesses do terreiro e não necessariamente plantar aquilo que é interessante vender na feira, entendeu? Essa é uma alimentação até mais diversa, né? Exatamente. Então, e tudo isso nos ajuda muito, né? A crescer, a ver que é possível. O Projeto Cabaça, eu digo que é um projeto que mostra que os saberes ancestrais, essa tecnologia, na verdade, as diversas tecnologias ancestrais presentes tanto nas comunidades tradicionais de terreiro, como também com as agricultoras urbanas ou com as comunidades indígenas, né, os povos indígenas, são mais atuais do que nunca. Sim. E é a receita para a gente superar as dificuldades que a gente, enquanto humanidade, tem enfrentado. E o Projeto Cabaça é um pouco de testagem de tecnologia de, olha, tá vendo? É possível. Sim. Que é a forma de se relacionar, é a forma de se articular, de troca, de se fortalecer no grupo e entre o grupo e fortalecer todos que estão naquele coletivo. Sim. Que o Cabaça tem um pouco disso. Tem outros sacerdotes, né, que fazem parte do Projeto Cabaça, ora conseguem estar mais próximo, ora não, porque todos também têm seus projetos, né, das suas comunidades, matrizes também. Mas eu acho que é importante dizer que o Projeto Cabaça, né, que é a horta do Projeto Cabaça, está vinculada a uma rede de hortas, né, de agricultoras urbanas da Zona Leste de São Paulo. Sim, a Associação das Agricultoras da Zona Leste. Então tem todo um trabalho em rede sendo feito ali. E eu acho que o Projeto Cabaça é uma das coisas mais interessantes, assim, para quem quiser conhecer o Instituto, o trabalho do Instituto. Eu acho que é um dos projetos mais interessantes que a IA idealizou. E aí eu já queria também perguntar para a senhora, não sei se eu estou sendo ousado assim, mas eu queria perguntar para a senhora qual é a perspectiva que a senhora tem, pensando que a gente falou, né, o papel do podcast, né, nos projetos do Instituto, a gente abordou todos os temas dessa temporada. Do que a senhora quer falar, o que a senhora acha que por onde a gente vai agora nas próximas temporadas do Ednanã? Olha, no Ednanã eu quero muito falar sobre arte de terreiro, falar sobre os artistas. Terreiro produz muito artista, gente, vocês não têm ideia. Mas o que é muito doido é que muitas vezes esses artistas não se veem enquanto artista. Porque desde montar um fio, ou ombrajar, ou costurar uma roupa, não é uma roupa qualquer, sempre tem um diferencial, tem um bordado, tem algo a mais. E aí daí vem tela, vem fazer um painel na parede, decorar o seu ibá. Gente, os terreiros produzem muitos artistas. E aí as pessoas... Músicos, na música, na costura, no bordado,
em várias manifestações artísticas. E aí as pessoas podem pensar que são temas desconexos, mas acho que a gente tem até dentro do Instituto mesmo, quando a gente fez o do Ilê Ateliê, a gente comprovou que não, né? Porque a gente conseguiu ver a produção de folha para a produção artística com a Espada de São Jorge, que foi promovida nessa atividade. A gente tem ceramistas na nossa comunidade que pegam argila, né, que fazem essa coisa de capturar a argila em contexto urbano, encontrar a argila e tudo isso é um campo fértil para continuar isso só na esses sua diálogos. casa. Agora, quase toda casa tem um artista. Então eu acho que esse é o rumo da próxima temporada do Ed Nanã. Quando a gente volta provavelmente com essa, talvez mude. Mas espero que a gente consiga um financiamento também. a gente está esperando próximo. financiamento também para fazer isso. É isso aí. Fala aí, agora só para encerrar, você como produtor, eu dei muito trabalho? Sempre dá muito trabalho, mas vale a pena. Mas sempre dá muito trabalho. Vocês veem ela assim é ótimo, mas dá muito trabalho. Mas tudo eu sou bem. aquela velhinha atrapalhada que esquece as coisas, não lembra o dia, a hora, o que ia falar naquele dia. Mas ela sempre não tá faça certa. a lição de casa. Ela sempre tá certa, a gente sempre tá errado, né, Gustavo? Então é isso. Mas vale muito a pena, é gratificante. Se não fosse gratificante, eu já tinha ido embora. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa temporada. Por favor, curtam. Quem não assistiu às outras temporadas, porque essa é a 4ª temporada, vá assistir. A gente tem lá Orixá e Prosperidade, Orixá e Caráter. A gente tem uma temporada discutindo, refletindo sobre o livro da Sobon Funsomé, O Espírito da Intimidade. Então, vá lá, dá uma olhada, curta, compartilha, nos apoie. Comenta, nos apoia. O Apoia-se está aberto. Também, Exato. se quiser entrar em contato com a gente para apoiar a gente de outras formas também, o e-mail está aberto, disponível em todas as nossas redes sociais. Que é contato@ileachelmonanã.org. É isso aí. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje eu vim pra frente das câmeras aqui. Obrigado, mãe, pela oportunidade da gente poder trabalhar e fazer isso acontecer. E é isso. Quem quiser saber mais profundamente dos temas que a gente abordou neste episódio, a temporada está disponível e estará disponível no YouTube e no Spotify do Instituto. Até mais.